can walk away, you can walk away, you can walk away. Something in my mind is within ain't nobody perfect. Something in my mind is within ain't nobody perfect. 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 Cause I don't wanna why they change me now. Cause I like to be myself. If you're not agree, you can walk away. You can walk away. You can walk away. Something in my mind lives within ain't nobody perfect. Something in my mind lives within ain't nobody perfect. 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 Muito boa noite a todos, muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro evento de filiados novo de Chapecó. É com muita alegria que farei o papel de mediador do evento. Meu nome é Mark Gomes de Carvalho,
Sou arquiteto e urbanista, apresentador do programa Papo Livre na Rádio Centenário FM 105.1 e assessor parlamentar do vereador Wilson Júnior Cidrão. Na noite de hoje faremos um bate-papo sobre as curiosidades, as famosas pegadinhas da CLT. E trouxemos um convidado especial aqui para nos apresentar e tirar todas as dúvidas sobre este tema. Vocês poderão participar do evento através do bate-papo aqui no YouTube, enviando perguntas aos nossos convidados durante o decorrer do evento. Nosso palestrante de hoje é o empreendedor Vicente Aaron Machado da Rosa. Ele é advogado empresarial, trabalhista, tributário, especialista em direito processual civil pela IMED de Passo Fundo e em direito tributário pela UNOESC Chapecó. Membro da Comissão Estadual de Direito Processual Civil da OAB de Santa Catarina e presidente do Conselho da Comunidade da Comarca de Chapecó. Diretor administrativo adjunto do SEGESC e membro do Núcleo de Jovens Empresários de Chapecó. Estamos também aqui com a presença do Elton Sossanovics, engenheiro de produção, especialista em consultoria empresarial corporativa e mestrando em administração. Ele é sócio-diretor do Grupo Estúdio em Chapecó e também professor universitário nas disciplinas de gestão no curso de graduação em engenharia de produção. Tenho certeza que será um grande evento esta noite. Participem pelo bate-papo enviando perguntas aos nossos palestrantes de hoje. E já para começar, animado, que nem a nossa trilha dos 5 minutos aí, quero convidar primeiramente o nosso amigo Elton Sossanovics para abrir os trabalhos desta noite. Muito boa noite, Elton. Seja bem-vindo ao primeiro evento de filiados novo de Chapecó. Boa noite, Mark. Tudo bem? Aproveito para cumprimentar também o Vicente e agradeço a oportunidade de estar participando desse evento do Novo Chapecó, onde a gente vai ter a oportunidade de tirar algumas dúvidas, conhecer um pouquinho mais sobre as regras, né, da consolidação das leis trabalhistas e nesse ambiente empresarial, empregatício, empregador que a gente está envolvido. Creio que será uma grande oportunidade de aprendizado essa noite. Show de bola. Quero convidar também aqui agora para dar um oi para vocês e já para iniciar os trabalhos desta noite, nosso palestrante, então, Vicente Aaron Machado da Rosa. Muito boa noite, Vicente. Seja bem-vindo ao nosso primeiro evento de filiados novo de Chapecó. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Mark. Boa noite, Elton. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem nos vê depois, né? A todos os nossos telespectadores do YouTube, internautas. Com grande satisfação que eu estou aqui hoje junto ao Partido Novo para a gente poder compartilhar conhecimento. Acima de tudo, compartilhar, fazer essa troca de experiências, pensando sempre naquilo que seja efetivamente melhor para tanto empregados quanto empregadores, pensando naquilo que possa efetivamente trazer ou agregar mais à realidade brasileira, né? Sem que a gente necessariamente tome partido de um lado ou de outro, mas fazendo com que as próprias pessoas e os próprios aspirantes, digamos assim, as pessoas que possam vir a entrar no partido, para que elas construam a sua própria consciência crítica a partir das informações que a gente vai trazer aqui para todo mundo, né? Então, eu quero agradecer ao Mark, o Elton mais uma vez e a todo o pessoal do partido que me convidou para estar presente aqui hoje. Já começa então, né? Vamos começar. Fica à vontade, Vicente. Obrigado, Mark. Então, vamos começar, como a gente vai ver no primeiro slide. Nós vamos trazer um pouquinho do contexto histórico a respeito da legislação trabalhista, para a gente até poder situar exatamente em que passo, em que momento que efetivamente se houve a conquista dos direitos trabalhistas que nós temos hoje no Brasil. Se disso, na história, evidentemente, que nós, anteriormente ao modelo assalariado, que é o modelo que vige hoje no mundo inteiro, havia outros regimes que eram predominantes entre as relações sociais que eram estabelecidas entre supostos chefes e subservientes, que começaram com as relações de escravidão, né? Isso numa época pré-feudal, né? Embora essas relações de escravidão elas tenham se modificado ao longo do tempo, pode-se dizer que antes da era feudalismo, efetivamente, essa era o maior meio de trabalho que era empregado dentro de um conceito mais antigo, digamos assim, daquilo que poderia ser conceituado como trabalho, né? Passando, então, efetivamente, pelo modelo de servidão, no modelo de pré-industrialização, né? Chegando, então, efetivamente, ali aproximadamente final do século XVIII, 1790, 1795, início
do século XIX, por volta de 1800, com o surgimento do conceito daquilo que a gente viria a tratar como primeira geração de direitos fundamentais. Essa primeira geração são os direitos mais básicos, que inclusive hoje em dia estão muito em alta, né, que a sociedade gosta muito de comentar a respeito, que são 3, vida, liberdade e propriedade, e tudo que for inerente a isso. Então, dentro desse surgimento, dessa necessidade de haver uma proteção, digamos assim, integral por parte daqueles que formariam, de certo modo, um Estado moderno depois, surgiu a necessidade de você começar a regulamentar as relações sociais que existiam a partir desses dogmas que eram trazidos a partir dos conceitos de direitos fundamentais de primeira geração, né, que são vida, liberdade e propriedade. Então, a partir disso, nós tivemos ali no século XIX uma ascensão de outros valores que são também inerentes a isso, que são os valores que a gente chama de segunda geração de direitos fundamentais, que estão baseados basicamente numa ideia distributivista, né, porque antes do pensamento distributivista, nós tínhamos um pensamento eminentemente individualista, em que se trazia à tona toda a questão da liberdade individual das pessoas e a liberdade de ofício que era inerente a essa liberdade individual. Então, nesse momento, então, nós tivemos a ascensão desse Estado social, né? Tivemos a ascensão desses primeiros direitos, desses segundos direitos fundamentais, que são esses direitos sociais, né, que também vinham na carona da necessidade de adequação das relações de trabalho que vinham a partir da Revolução Industrial, né? Não se poderia mais se tratar as pessoas que trabalhavam dentro de um contexto fabril, de um contexto de relações mais mecanizadas, ainda que precárias para a época, não se poderia tratá-las como se tratava uma relação de subserviência, de servidão no campo, ou muito menos como uma relação de escravidão. Por isso que surgiram as primeiras leis, ainda na Alemanha, ainda na Inglaterra, em 1802, a lei de Peel, que se chama, que foi uma lei proposta, então, pelo congressista Peel, e ele propunha, então, entre outros direitos, o estabelecimento do trabalho assalariado. O salário foi um dos primeiros direitos que surgiram nascendo aí nesse surgimento, nesse crescimento do trabalho, obviamente, assalariado, né, mudando do trabalho servil para o trabalho assalariado. Tivemos outras revoluções também na França, na Alemanha, mas o importante que se coloque do século XIX, que é entre 1800 e 1900, é que justamente houve a consolidação desses direitos neste contexto, né, passando do individual para a outra ponta do coletivo, digamos assim. Mas, efetivamente, a primeira vez que surgiram esses direitos foi na Constituição Mexicana, de 1917, que teve muita influência, na época, por alguns ideais oriundos da Revolução Bolchevique dentro daquilo que seria mais tarde instituída a União Soviética. Entretanto, com algumas modificações substanciais, porque ela não se tratava de uma constituição corporativista ou de uma constituição mais fechada e que necessariamente o Estado controlava todos os meios de produção e controlava também a liberdade individual das pessoas, mas ela trazia o que a gente chamava de garantia mínima de direitos para as pessoas que efetivamente trabalhavam dentro de um contexto fora do campo, né? Então, surgiu a limitação de jornada diária de 8 horas, surgiu a proibição do trabalho do menor de 12 anos, lembrando que anteriormente, em outras legislações, por exemplo, maiores de 8 anos de idade já poderiam trabalhar, então houve ainda um aumento da idade mínima para o trabalho, direito de greve e outros direitos sociais coletivos também começaram a surgir na Constituição Mexicana, que foi consolidada depois pela Constituição de Weimar, que é uma Constituição alemã, que veio na esteira do Tratado de Versalhes, que foi o quê? Foi o tratado que deu fim à Primeira Guerra Mundial e estabeleceu uma série de reparações de guerra entre os países que participaram, e também foi um tratado depois que viria a ser a base da ascensão dos próprios regimes nazifascistas na Europa durante ali a primeira metade do século XX. Mas é importante, dentro desse contexto, a gente trazer, eu acho que o fundamental aqui desse conceito histórico é trazer como que a CLT do Brasil, a consolidação das leis do trabalho, qual é a sistemática dela e onde ela se baseia. Pois bem, não existia nenhum tipo de... Pode voltar ainda, volta.
Volta o slide. Aí, não existia nenhum tipo ainda de regulamentação específica de relações de trabalho. A primeira Constituição brasileira, que foi a Constituição de 1824, que está ali no item 6 do slide, ela trazia uma liberdade total de ofício. Isso quer dizer que ela preconizava aquelas ideias de liberdade individual ainda lá do início do século XIX, 1801, 1802. Entretanto, ao longo do tempo, algumas legislações esparsas acabaram trazendo alguns direitos que depois seriam compilados na própria CLT, junto com a criação de outros direitos. Entre elas, a Lei Eloy Chaves, que foi a primeira legislação a respeito de previdência social no Brasil, e outras legislações. Então, dentro desse contexto da importação, digamos assim, dessa Carta de Lavoro, que foi produzida pelo regime totalitário de Benito Mussolini em 1927, que estabelecia um sistema corporativista de Estado, no controle dos meios de produção, por exemplo, é importante que se diga que essa foi a principal inspiração para que depois, mais tarde, houvesse o golpe do Estado Novo. O golpe do Estado Novo, que aconteceu depois, mais tarde, em 1937, muito após a Revolução de 30, chamada Revolução de 30, ele foi um golpe que fez com que o Estado se organizasse de uma maneira mais centralizada a partir do governo federal. Então, houve uma série de supressões de direitos naquela Constituição de 1937, que pegou muito embasamento da legislação de Benito Mussolini, a legislação italiana de 1927, e, ao mesmo tempo, também acabou trazendo outras limitações que colocaram o Brasil, naquela época, a partir de 1937, especificamente 15 de novembro de 1937, dentro de um regime totalitário, de um estado de exceção. Nós podemos citar aqui diversas supressões de direitos que aconteceram naquela época, como eu coloquei aqui, havia censura prévia, intervenção nos estados e municípios, ou seja, os poderes eles eram dominados pelo poder central, suspensão dos direitos fundamentais de alguns deles, pena de morte para crimes políticos, então você não poderia fazer oposição ao regime que estava no poder, e principalmente a destituição do poder legislativo. Claro que isso, ao longo do tempo, acabou sendo flexibilizado, e quando nós chegamos na data precisa da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, que foi em 1943, que houve essa junção de diversas legislações, nós chegamos nessa data já com alguns direitos que haviam sido criados. Por exemplo, a própria carteira de trabalho foi criada anteriormente a isso, foi criada em 1932. Então, já havia uma sinalização do próprio governo dentro de uma perspectiva mais populista de que haveria, de fato, a inclusão dos trabalhadores dentro do regime jurídico do país. Então, o ponto alto, digamos assim, do reconhecimento dos direitos sociais que surgiram ainda lá no século XIX, ainda que com atraso, foi na Consolidação das Leis do Trabalho de 1943, e alguns desses artigos, obviamente, têm vigência até hoje. Muitos foram revogados, alguns outros modificados. A questão é que eles perduram até a data de hoje. Pode passar para o próximo slide, por favor? Isso. Só que a CLT, criada em 1943, ela vai surgir num contexto um pouco diferenciado. Embora a legislação trabalhista dentro da era Vargas como um todo, não só do Estado Novo, a era Vargas, entre 1930 e 1945, 46, a legislação trabalhista como um todo, ela tinha claras inspirações na Carta de Lavoro, na Constituição Mexicana, em algumas outras legislações fora do Brasil, justamente porque nós, no Brasil, não tínhamos, de certo modo, essa consciência dos meios de produção. Também o Brasil era, pré-1930, um país eminentemente cafeicultor, exportador de commodities. Talvez não muito diferente de hoje, de certo modo, mas era um país agroexportador, principalmente de café, e sustentava as elites da época a partir desse modus operandi da economia. Então, a CLT, ela não tinha de onde surgir muita inspiração dela, a não ser destas cartas externas. Aqui eu não quero dar nenhum tipo de salvo-conduto a respeito da origem dela, mas é importante que se diga que ela foi muito importante na época, e continua sendo importante,
para a regulamentação dessas relações, porque ela traz, de certo modo, ela deveria trazer, de certo modo, uma estabilidade para a relação entre patrão e empregado. Embora, na prática, nós saibamos que a aplicação dela, muitas vezes, acaba sendo distorcida daquilo que efetivamente o legislador quis que fosse aplicado. Então, nós temos esse contexto em 1948, logo depois, portanto, 5 anos após a criação, né, a consolidação das leis do trabalho, a criação do, entre aspas, Código do Trabalho, que não é verdade, não é um código, né, nós tivemos esse surgimento desse conceito de dignidade da pessoa humana, que estabelece o quê? Estabelece um mínimo existencial. Um mínimo existencial estabelece um mínimo de direitos para que uma pessoa, independentemente da classe social ou qualquer tipo de condição ou qualquer tipo de enquadramento, digamos assim, social, que ela tenha condições básicas de sobreviver de uma maneira digna, né? E de que modo essa dignidade ela pode ser construída dentro desse contexto? A dignidade ela pode ser construída a partir de parâmetros médios, né? É muito difícil de você conceituar um conceito de dignidade, mas basicamente dentro do direito a gente diz que a gente pega a conduta padrão do homem médio, quer dizer, o que a maior parte das pessoas pensa como sendo correto por uma vida digna. Então basicamente aquilo deve ser considerado como um mínimo existencial para que haja a consolidação da dignidade da pessoa humana. Então a CLT depois, em 1948 e até hoje, né, ela vem sofrendo também um pouco com essa interferência dessa conceituação de dignidade da pessoa humana, né? E nós passamos por outras 3 constituições depois da CLT, que foi 46, 65, 66 e depois e a própria Constituição de 1988. E foi na Constituição de 88, a partir do artigo 7º e 8º, que é o que nós colocamos aqui, no item 3, que então se faz efetivamente esse coroamento, essa coroação da introdução desse conceito de dignidade dentro do direito do trabalho aplicado no Brasil, né? E é aqui que a gente começa, de fato, a parte mais prática da nossa explicação, né? Então, nós temos esse contexto geral do porquê, né? E muitas vezes até muitos empregadores, eu também sou empreendedor, além de ser advogado, às vezes a gente pega se perguntando por que é tão difícil empreender no Brasil, né? Por que é tão difícil, efetivamente, você estabelecer uma relação sólida com os teus empregados? Por que é tão difícil, muitas vezes, você valorizar um empregado mais do que o outro, né? Valorizar mais o empregado que se esforça em detrimento daquele que não se esforça, né? Existem inúmeras situações em que a gente percebe que a liberdade de contratar, que é o que tem lá no item 3 do nosso slide, ela é diminuída, né? Eu não estou fazendo aqui juízo de valor, se isso é bom ou se isso é ruim, né? Eu estou fazendo apenas uma constatação de que a liberdade de contratar no direito do trabalho, no Brasil, ela é menor do que em outros países. Viu, Vicente? Eu até me permito, Mark, Vicente. Já para te interrompendo, aproveitando que tu está falando da liberdade, né? Queria te trazer um pouquinho já para os nossos tempos agora, trazendo, inclusive, que nós tivemos uma reforma trabalhista há pouco tempo, né? E eu acho que é o próximo item que tu vai trazer para a gente. Então, tu poderia já introduzir esse assunto para a gente, que é tão importante, que já mexe um pouco nesse conceito histórico e começa a resolver um pouco dos problemas da CLT. Exatamente. Pode falar. Me ouvem? Sim. Bacana também a gente entender esse contexto histórico para a gente se questionar um pouco a situação atual do Brasil hoje, onde a gente vive uma realidade que aproximadamente 90% das empresas do Brasil tem menos de 10 funcionários. Então a gente não está falando aqui daquele grande empresário, daquela grande corporação, organização. Essa é uma realidade vivida por 90% das empresas que tem talvez uma certa dificuldade nessa flexibilidade, né, Vicente? Então trazer para o dia a dia nosso esse entendimento, para que a gente possa, em muitas pessoas, se não a maioria de nós aqui, né, ou como empregado ou como empregador, já viveram alguma situação, né, onde possa haver um entrave que estava além da capacidade do empregado e do empregador resolverem, né, esse entrave. Exatamente. E por isso, dentro desse contexto, é que a gente vai falar um pouquinho dessa
espécie de modernização da legislação trabalhista, que é o que está colocado aqui agora para a gente, né? O que foi a reforma trabalhista? Na verdade, atendendo a um anseio da população em geral, especialmente dos empregadores, se pugnou pela necessidade de haver uma modernização de diversos dispositivos da CLT. São dispositivos que eram muitas vezes, que foram criados em épocas diferentes, de contextos diferentes, né, e que não refletiam, de fato, a realidade do empregador hoje, do empregador, né. Nós sabemos que um contexto passado, havia um contexto de vulnerabilidade muito maior do empregado, enquanto nós temos hoje, né. Nós, enquanto empreendedores, sabemos que o acesso à informação ele está muito maior, e dentro desse escopo do acesso à informação, então, é que houve a necessidade da criação dessa reforma, para tentar flexibilizar um pouco aquilo que eu estava falando antes, da impossibilidade de você ter uma liberdade de negociar, uma liberdade de contratar maior do que aquilo que efetivamente é colocado. Então, a reforma trabalhista que veio no ano de 2017, a gente colocou o meme do extra, 13 pessoas enganadas, né? Mas, na verdade, aqui eu não estou desmerecendo nem um pouco a reforma, eu acho que foi, de fato, uma evolução muito importante, né? Mas ainda acredito que nós possamos evoluir mais, enquanto indivíduos, enquanto empregados e empregadores. Evolui mais no sentido de tratar as pessoas com a dignidade e o respeito que deve ser tratado. Tratar as pessoas de acordo com aquilo que elas são, pessoas que são individuais entre si, né? Você padronizar as pessoas, muitas vezes por baixo, acaba muitas vezes também tirando um pouco da produtividade dentro daquilo que a gente espera numa empresa. Então, a reforma trabalhista, ela vem nesse contexto. E ela traz, de fato, alguns aspectos que são importantes. O primeiro que eu coloquei aqui foi, efetivamente, a possibilidade de você fazer um acordo trabalhista. Nós sabemos que antes da reforma trabalhista, já havia esses acordos. Esses acordos eram feitos com pagamentos por fora, eram feitos mediante a devolução de dinheiro em espécie, enfim, eram acordos de vários tipos, que não eram necessariamente, e nunca foram, na verdade, chancelados pela Justiça do Trabalho, que quando o empregador eventualmente fizesse esse acordo e o empregado não aceitasse ou eventualmente achasse que alguma coisa estava errada, ele ingressava na Justiça do Trabalho e o empregador era obrigado a pagar todas as verbas novamente, às vezes até em dobro, e pagando diversos tipos de multa, como as multas que tem no artigo 477, 467 e 477 da CLT, pelo atraso de verbas ou eventualmente pelo não pagamento dentro dos 10 dias após a dispensa do empregado ou o pedido de dispensa. Então, havia essa impossibilidade de flexibilização e o acordo trabalhista veio nesse sentido de tentar dar uma flexibilizada, mas ele não flexibiliza de todo o acordo, isso é bem importante a gente falar, né? Ele estabelece um acordo previamente previsto em lei, então, sob o ponto de vista jurídico formal, não seria necessariamente um acordo, né? É uma faculdade que a lei dá às pessoas de aderirem a um modelo pré-estabelecido de pagamento de verbas, basicamente é isso, né? Então, o acordo trabalhista, ele prevê o pagamento de meio aviso prévio, com a diminuição de 30 para 15 dias como período mínimo, observando aqueles 3 dias por ano trabalhado, até o máximo de 90, como já era na legislação antiga. O valor da indenização do FGTS, ele cai de 40% para 20%, né? 40% seria se fosse sem justa causa, então ele cai para 20%. Não há direito a seguro-desemprego, mas as demais verbas são devidas na totalidade. E isso não quer dizer, isso necessariamente, embora a lei diga que isso traga quitação geral para ambas as partes, nós sabemos que, em se tratando de verbas trabalhistas previstas na Constituição, né, que são, de certo modo, irrenunciáveis, né, ela, eventualmente, se o empregador achar que tem alguma outra verba a receber, ainda que haja a concordância dele nesse acordo, eventualmente ele pode até tentar rescindir esse acordo de algum outro modo, né. Eu já vi isso acontecer, embora não seja o correto e não esteja na legislação. Nós sabemos também que os juízes são diferentes, cada vara do trabalho pensa de uma maneira, alguns aceitam, outros não, mas isso pode acontecer, né? Outro ponto que foi trazido pela reforma trabalhista, e que entra dentro do extra, 13 pessoas enganadas, que é o meme do Chaves, para quem tem a minha idade mais velha vai lembrar, que a negociação tem prevalência sobre a lei. Sim, é verdade, como regra, existe essa predisposição legal. Entretanto, é importante trazer lá que o artigo 611b da CLT traz mais de 30 proibições de coisas que você não pode mexer por meio de negociação coletiva. E essas 30 proibições, basicamente, são as proibições que estão previstas na Constituição. Então, é importante a gente ter conhecimento de causa também quando fala, porque na época que isso aconteceu, da negociação,
Muita gente falava da precarização da relação de trabalho, está diminuindo direitos dos trabalhadores. Não. Como eu falei antes, muitos dos direitos sociais são direitos fundamentais. Salário, hora extra, adicional noturno, repouso semanal remunerado, tudo isso está previsto na lei, está previsto na Constituição e não pode ser mexido. Sequer pode ser abolido da nossa Constituição. Não pode. Para que eles deixem de existir, precisa haver uma outra Constituição, uma revolução, enfim, é um outro contexto que dá até para conversar, mas não podem, né? E então há uma limitação bem grande daquilo que efetivamente pode ser tratado dentro de uma convenção, de uma negociação coletiva, né? Se houver algum tópico eventualmente que destoe disso ou que esteja dentro das impossibilidades de você tratar, como, por exemplo, segurança do trabalho, a questão de algumas estabilidades legais, obviamente, valor da hora extra, periculosidade, insalubridade, etc. Isso não pode ser mexido, a não ser que seja para mais, não pode ser mexido para menos, né? Não pode ser mexido para mais. Enfim, existem algumas questões ali que não são colocadas, então a gente trata a liberdade negocial dentro do direito do trabalho ainda restrita. Então, quando a gente, empreendedor, vai fazer algum tipo de negociação, algum tipo de acordo, né? Por exemplo, o acordo é só o que está na lei. Se for fora daquilo que está na lei, já não é acordo, né? É outra coisa. Pode ser que o juiz homologue, né? Mas não é acordo, é outra coisa. Então, nós temos que trabalhar dentro desse contexto, né? O outro ponto que a gente traz também dentro dessa questão da negociação coletiva é o fato de as negociações coletivas, da necessidade, da obrigatoriedade das negociações coletivas elas serem refeitas após a sua edição, né? Então, antigamente, havia uma súmula do TST, a súmula 277, inclusive, do Tribunal Superior do Trabalho, que dizia que se havia convenção e não fosse feita nova convenção, a convenção anterior postergava no tempo, o que a gente chama de ultratividade. Agora, não. Se, eventualmente, a convenção venceu, e o STF, inclusive, chancelou esse entendimento, já recentemente, dizendo que é válido. Se deu os 2 anos, não tem mais, e isso, obviamente, agora após a reforma, e não há dissídio coletivo, não há outra negociação coletiva, os direitos que estão naquela convenção, na negociação anterior, né, eles são suprimidos a partir da data em que a negociação parou de valer. Isso é bem importante. Outra questão que trouxe também a reforma, contribuição social facultativa e adesão do empregado e do empregador, né, aos seus respectivos sindicatos, trouxe uma certa liberdade de ofício às pessoas, né, a contribuição antigamente era compulsória, que sustentava toda uma máquina que era poucamente utilizada, né, muitas vezes era utilizada só para homologação de rescisões, né, e havia uma enxurrada de sindicatos que também acabavam concentrando muitos poderes e havia uma concentração de renda dentro dessas entidades, que são entidades que existem no mundo inteiro, né, todo país minimamente sério possui sindicatos, mas possui também sindicatos sérios que tratam as leis trabalhistas como elas devem ser tratadas, né, leis que tragam dignidade aos empregados e, ao mesmo tempo, também permitam ao empregado ter um salário digno e, ao mesmo tempo, fazer com que o empregador cresça, né? Porque nada melhor do que o empregador crescer para o empregado também crescer, né? Essa é uma lógica básica, né? Ninguém distribui miséria, todo mundo distribui riqueza, né? Então, se a gente retira a riqueza, a gente, obviamente, vai retirar tudo aquilo que vem de consequência disso, né? Existem outros pontos também que foram trazidos dentro da reforma trabalhista, como a questão, por exemplo, da homologação também do termo de rescisão do sindicato, que não é mais necessária, né, a não ser nas hipóteses de estabilidade, que são aquelas hipóteses que podem estar previstas em convenção, na negociação, né, e também as estabilidades legais, como estabilidade da gestante, mais de 10 anos, CIPA, membro de diretoria sindical, acidente de trabalho também, né, enfim, em gozo de benefício previdenciário em alguns casos. Então, também foi trazido isso para a reforma trabalhista. Outra questão que não está no slide, mas que também foi trazida na reforma trabalhista, foi a possibilidade de repartição das férias em até 3 períodos, né? Antes havia a necessidade de você, durante um período de 12 meses, que você adquire em 12 meses, e tem 12 meses para o teu empregador conceder as suas férias, né? Se você eventualmente não pagar, não conceder, você tem que pagar, inclusive, a remuneração devida em dobro, existem penalidades para isso, né? Antes, como é que era?
você não poderia fracionar o período, os teus 30 dias, digamos assim, né, em um período maior em tempo maior que 2 períodos, né? Mas agora você pode repartir os 30 dias em até 3 períodos, desde que um deles seja no mínimo de 14 dias. Então, você pode ter 14, 5, enfim, né? Isso é a liberalidade do empregador, de definir quando, dentro desse período aquisitivo de um ano, período concessivo, perdão, de um ano, quando que ele vai conceder essas férias, né? Tem outras questões também que foram trazidas na reforma, como o intervalo intra-jornada, por exemplo, né, que é entre a jornada da manhã e a jornada da tarde, por exemplo. Trabalho de manhã, você tem um horário X para comer, descansar, enfim, antes de você retornar à tarde do trabalho. Antes, para mais de 6 horas, você tinha 1 hora de intervalo, no máximo 2. Agora, para mais de 6 horas, você tem no mínimo 30 minutos e no máximo também 2 horas, né? Lembrando que se eventualmente não for gozado, tem indenização proporcional, etc. Né? Viu, Vicente? Desculpa te Pode falar, cara, eu tô falando aqui, só para vocês deixarem eu falar, eu vou falando. Pessoal, já está chegando bastante perguntas aqui para nós, né? Já estou separando aqui as que vai chegar para te responder. O pessoal está participando bastante aqui no bate-papo. Quero chamar vocês para realmente colocarem as perguntas, para tirar mesmo as dúvidas, para não ficar nenhum tipo de dúvida sobrando, né? Então, peço para que continuem postando as perguntas ali, vão participando, interagindo no bate-papo. Eu sei que o Vicente, ele trouxe também um paralelo, porque as pessoas sempre se perguntam, né? Todo mundo quer sair do Brasil e ir para os Estados Unidos, mas ninguém quer vir dos Estados Unidos para vir para o Brasil, né? Em função, obviamente, das regras trabalhistas. Eu sei que tu separou esse slide, mas vamos deixar esse para o bate-papo depois com os nossos participantes, enfim, que estão participando da live. E vamos para a parte dos memes, né? As coisas absurdas que ocorrem por causa da CLT. Gente, a gente vai ver aqui agora coisas absurdas que só acontecem no Brasil. Conta um pouquinho para a gente, Vicente. Então, é importante eu dizer que o que é absurdo nesse... Oi, pode falar? Se me permitir, Vicente e Mark, antes também de iniciar essa abordagem sobre as decisões absurdas e por que a gente entende que possam haver decisões absurdas. Porque num breve período aqui de 20 minutos, com o Vicente falando, a gente já abordou N situações e é impossível tu ter um código uma consolidação de leis trabalhistas, abordar uma a uma todas as especificidades que a gente vê no dia a dia do trabalho, né? Então, esse conjunto de regras muito inflexível é que acaba gerando, né, esse tipo de situação, até que eu já tive acesso a alguns pontos aqui que o Vicente vai trazer, e né, a gente sempre se pergunta, né, a gente ri ou chora, né, do que acontece nisso, né, Vicente? Pois é, Elton, é interessante. Antes de eu falar também, eu quero dizer assim, o que é decisão absurda não quer dizer que a gente concorde ou discorde, a gente está trazendo aqui questões que são trazidas, que são decisões que eu pesquei, né, dentro de uma pesquisa de jurisprudência, de outros julgados, que são questões curiosas, vamos botar assim, decisões curiosas da Justiça do Trabalho, né. A primeira decisão curiosa, né, e que a gente trata, obviamente, do direito à privacidade e à intimidade de qualquer pessoa, independentemente de estar no ambiente de trabalho ou não, foi a questão de uma empresa que foi condenada ao pagamento de uma indenização em 2016 de R$100 mil, tá? Porque havia uma câmera escondida dentro do banheiro e o chefe fazia o monitoramento daquilo que todos os empregados acabavam fazendo lá dentro. E a empresa, então, foi indenizada nesse valor de R$100 mil. Evidentemente que talvez seja um valor muito baixo, né? Porque um dos nossos maiores atributos enquanto pessoa, um dos nossos maiores direitos é o direito à nossa intimidade e privacidade. Está lá no artigo 5º da Constituição. Ninguém mexe no nosso direito à intimidade e à privacidade. Aqui é uma questão até que transcende a própria Justiça do Trabalho, mas é para também a gente se dar conta de que, evidentemente, existem abusos dos dois lados, né? Existem abusos tanto por parte do empregado quanto por parte do empregador. E é isso que talvez uma conversa mais franca e sincera, colocando as cartas na mesa, faz com que as coisas fiquem mais acessíveis para todas as partes, né, cara? Engraçado esse dashboard que foi trazido aí, né?
Eu acho que o chefe deve ter se deparado com coisas que ele nem imaginava que acontecia no banheiro também. Pois é, Então, isso faz parte, você né? viu? É o nível aí né, da intromissão, e isso causa desconfiança entre o empregado e o empregador, né? É um ambiente péssimo para se monitorar, né? Quando, na verdade, o empregador devia estar preocupado com a produtividade e não com o que o cara vai fazer no banheiro, né? Então, Exatamente. acaba fugindo ao foco, né, do que realmente uma empresa deve estar voltada, ou o empregado ou o empregador, né? Então, nesse Sim. sentido aí, a gente já começa a ver esses absurdos aí, né? Exatamente, né, Elton? Então, assim, a gente traz aqui, e o caso 2 vem nessa mesma esteira, né? Só que volta um slide antes. E o caso 2 vem na mesma esteira, que é a condenação. Olha, um chefe foi condenado ao valor de 10 mil reais, né? Uma empresa foi condenada, porque o supervisor das pessoas que trabalhavam naquele local, ele tinha uma bandeirinha. E os empregados só poderiam ir ao banheiro quando aquela bandeirinha estivesse hasteada. Se a bandeira não estivesse hasteada, eles não poderiam sair do posto deles, né? Então, é um regime militar dentro, né, é um regime militar o militar dentro ele do... é mais flexível, né? O militar ele tem um pouco mais de bom senso. Verdade. Então, a gente traz esse contexto, assim, que obviamente são decisões acertadas, porque é completamente irrazoável, né? Completamente fora de tudo aquilo que a gente estabelece como parâmetro mínimo para a dignidade da pessoa, né? Então, não tem como não aceitar. Talvez 10 mil tivesse sido pouco, inclusive considerando que essa era uma grande empresa, um capital social enorme e com grande repercussão nacional, inclusive, até hoje. Era uma empresa de telecomunicações. Tá? Próxima. Esse aqui é um caso bastante curioso, que o TST, ele concedeu... Esse é um caso mais antigo, tá? Ele é um caso bem antigo, de 2009, então é muito anterior, né? Era um outro contexto social, histórico, econômico, enfim. O Tribunal Superior do Trabalho, ele condenou um funcionário à percepção, na verdade, condenou uma empresa, né? Condenou uma empresa à percepção de um auxílio mensal de 18% sobre o salário a título de auxílio solidão. Eu gostaria muito de ter tido acesso à petição inicial do advogado que postulou isso, porque foi bastante interessante, né? Mas assim, essa foi uma decisão que depois foi revertida no Supremo Tribunal Federal. Ele acabou não recebendo, obviamente, porque não havia nenhum tipo de previsão para receber, né? Não teria porque ele receber esse auxílio, não tinha previsão nem em instrumento coletivo e tampouco na lei. Então, ela foi revertida, mas esse, na verdade, eu trouxe como um exemplo de um certo ativismo judicial, né? Que não são todos os juízes, não é todo o poder judiciário que é assim, evidentemente, né? Tem que separar o trigo do joio, mas eu trouxe essa questão, né? E aqui eu já... Oi, Mark. Viu? Eu queria aproveitar que tu falou do auxílio solidão. Eu estava assistindo um documentário recentemente, é Sem Espaços Seguros, e tem o Adam Carolla, que ele é um humorista, comediante americano, e muito famoso, né? E ele contando um pouquinho da história dele de quando ele era criança. E ele ficava intrigado, né? Porque ele via a mãe dele sempre em casa, etc. E ele pedia alguma outra coisa diferente para a mãe, ou que um skate, ou alguma coisa para ela, né? E ela sempre dizia que não tinha dinheiro, né, para dar para ele, enfim, etc. E ele via ela sempre na TV, passando os canais, assistindo televisão. E um dia ele perguntou para ela, mas mãe, o que a senhora acha de ir procurar um emprego? E ela disse assim para ele. E ela respondeu para ele: você tá louco, menino? Você quer que eu perca o auxílio? Então ela não podia trabalhar porque senão ela ia perder o auxílio. Então aí ele percebeu o quanto a mãe dele estava errada e ele se tornou um cara famosíssimo, empreendedor, desenvolveu diversas coisas porque ele percebeu que aquilo era o errado. Ele não podia ficar ali esperando. Não podia sair para trabalhar porque senão ia perder o auxílio. Imagina o absurdo, né, Mark? O absurdo que é sair trabalhar, né? Mas o que me chamou a atenção também, vendo essa imagem que está sendo apresentada, imagina o quanto de auxílio solidão o náufrago teria para receber, né? E outro ponto também, imagine ter alguma previsão na lei quanto ao auxílio solidão, nesse momento de exceção que a gente está vivendo com a pandemia e home office, né? As pessoas têm até desenvolvido alguns problemas psicológicos. Essa nossa live, por exemplo, está sendo feita, né, com cada um em um local, então o trabalho acabou sendo modernizado forçadamente, né?
E as pessoas, com certeza, às vezes sentem falta do ambiente colaborativo, da companhia, enfim, né? E aí causa solidão. Vocês imaginam a confusão que ia levar se partisse para esse lado, né? Eu vou protocolar o meu pedido de auxílio de solidão. Próximo. Aqui é um caso bastante interessante que a gente trouxe, de uma monitora de creche que teve a sua função equiparada a uma atividade de saúde, tá? Especificamente a uma atividade que estaria enquadrada no conceito de contato com pessoas que possuam doenças infecciosas, pessoas que trabalham em UTI ou fazem limpeza de locais que eventualmente tenham esse tipo de enfermidade, enfim, pessoas com esse tipo de enfermidade, né? Nós sabemos que o adicional de insalubridade, ele é previsto na legislação, salvo melhor juízo, no artigo 195, 191 da CLT, e ele é previsto também a sua normativa também na NR15, né? E na legislação são previstos os 3 graus, né? O grau mínimo, o grau médio e o grau máximo. E ela, por trocar fraldas, ser auxiliar de creche, ganhou na época uma insalubridade equivalente a 40%, porque teve a sua função equiparada a isso, né? Agora a gente pergunta, será que fezes de nenéns podem ser equiparadas a algum tipo de doença infecto-contagiosa? Essa o Mark vai responder. Só porque eu sou pai, daí não vale, né? Basicamente, é uma decisão bastante curiosa, porque, na verdade também tem uma outra peculiaridade aqui, porque nós sabemos que para que haja efetivamente a concessão do adicional, também há que ser feita uma perícia nos termos daquilo que é estabelecido na legislação. E nesse caso, o juiz de primeiro grau sequer havia feito a perícia, então ele decidiu o que a gente chama de ofício, sem nenhum tipo de prova, né? Então, o que entra dentro de uma questão processual ainda mais grave. Mas, tirando tudo isso, né, é interessante como como a própria legislação, a interpretação da legislação como um todo, isso não é só na Justiça do Trabalho, nós, enquanto advogados, temos esse conhecimento de que as coisas elas podem ser interpretadas como A, B, C e D. E a gente vem numa corrente muito grande de interpretativo, de hermenêutica, que a gente chama, de ativismo e de interpretações diversas, às vezes sobre coisas que estão expressamente previstas. Então, isso entra dentro desse contexto aí, com certeza, né? Por isso que quando você procura o seu advogado, por exemplo, ele pode, a maioria vai dizer assim, depende. Um advogado sensato diz depende. Não diz se a causa é ganho ou perdida, ele vai dizer depende. Depende do quê? Da prova que você vai produzir, depende da cabeça do juiz, depende das testemunhas, depende de todo um contexto. Por mais que esteja escrito na lei que você tem direito, pode ser que você não tenha direito, gente. É engraçado o depende, viu, Marquinhos? Eu, como engenheiro, a gente brinca na engenharia, né, que é a princípio uma ciência exata, ou é ou não é, aquele cálculo é definitivo, e mesmo assim a gente diz depende, então você imagina no direito, né, onde tu tem interpretações, posicionamentos, cabeças diferentes julgando, né, aquele ato, aquela situação. Então, com certeza, depende muito, né, de N fatores. É o que acaba criando uma insegurança jurídica, né? Mas aproveitando, falando de fezes de cocô, o próximo slide fala de uma coisa correlatada. Eu acho que até tu se inspirou num para pegar o outro. Conta pra gente. Pode ser. A respeito da flatulência, né? Essa aí é a melhor, né? Enfim, houve um caso em São Paulo, tá? Tribunal Regional do Trabalho da terceira região, que é de São Paulo, condenou, aliás, uma empregada havia sido demitida por justa causa, né, enfim, sofrer esse problema de flatulência, e então, o Tribunal Regional do Trabalho, revisando uma decisão do juiz de primeiro grau, que havia julgado improcedente o pedido de reversão da justa causa dela, aliás, que havia julgado procedente o pedido de reversão da justa causa, o tribunal disse que não é motivo para justa causa. E é interessante, eu me abstive de copiar e colar toda a decisão aqui, porque foi um tratado sobre flatulência. Houve mais de 7 parágrafos, cada um com mais ou menos 10 linhas, explicando o que é o problema, do que se trata, quando pode, o que não pode, para ao final, então, dizer que efetivamente isso não é um motivo para que a empregada seja demitida do seu trabalho, né, e que, obviamente, as pessoas que estão ao seu redor devem aguentar os gases que são soltados pela funcionária.
A que ponto chegamos, né? Não, claro, a gente brinca aqui, né? Mas claro que é uma questão séria de fundo, mas mesmo assim, você pensa assim, poxa, até sobre isso, né? O juiz tem que te julgar, até sobre isso a jurisdição ela é instigada, né? Nós pensamos justiça como um ideal tão sóbrio, tão nobre, e na prática é isso aí. O que acontece? Eu e o Mark, eu acho que parece que a gente tá combinando, né? A gente tá entrando no mesmo momento aí, né, Mark? Mas pode ir tu antes, depois eu complemento. Manda lá, Mark. É que eu vou fazer uma piada. É porque Pode ser, vamos rir um pouco. é que acabou de chegar uma mensagem de um amigo que está acompanhando a gente aqui, e ele falou que está preocupado, porque tem muita flatulência, então ele está preocupado com esse negócio aí. Não, mas ele pode ir no banheiro, tá? Só que ele tem que cuidar se o chefe dele, eventualmente, tem a bandeirinha lá também, porque senão já era, né? Se a bandeira não tiver hasteada, aí não pode fazer coitado nada. dos colegas que vão ter que sentir aí o efeito, né? E agora, na pandemia, a gente não pode nem abrir a janela direito, né? Tem que ficar confinado. E disse, poxa, daí não tem como, né? Mas olha só, a gente acaba rindo dessas situações, né? Tem uma certa, como eu digo, né? A gente não sabe até se ri ou se chora, mas qual que é o reflexo de tudo isso e o que a gente vê como empreendedor, empregado, empregador? Por incrível que pareça, eu estou nos dois lados da situação com as atividades que eu desenvolvo, né? Como empregado e como empregador. Então, qual que é a causa, né? O que acaba tendo como consequência, essa causa acaba tendo consequência em insegurança jurídica, né? Então, o ambiente que a gente está inserido hoje no Brasil, ele, de certa forma, afasta investidores. Recentemente, eu estava visitando um cliente que eles fazem parte do grupo multinacional e eu tenho a minha empresa trabalha com a parte fiscal das empresas, né? E ele disse, todo mês a gente manda relatórios para fora, para a Alemanha, e os caras ficam loucos com a quantidade de informações que a gente tem que gerar aqui, com o tempo que a gente perde. Estudos recentes também mostram que no G20, os países do G20, o Brasil é disparado o país que mais perde tempo calculando impostos, né? É outro tema aí, mas enfim, é só mais uma parte do emaranhado que a gente tem desde as regras trabalhistas até a parte fiscal, né? E até por consequência, a própria consolidação das leis prevê algumas contribuições, né, sobre a folha de pagamento, e isso também tudo é muito dificultoso, né? Então, esse ambiente que a gente está inserido acaba afastando, né, os investidores. E isso, né, é um bolo na economia que o reflexo final é onde? Lá naqueles 90% de empresas do Brasil que tem até 10 funcionários, né? Essa dificuldade é levada ao pé da pirâmide, né? Vamos agora, aproveitando que a gente já fez algumas piadinhas, eu estava vendo aqui as nossas perguntas, né? O bate-papo está movimentado, quero agradecer mais uma vez as perguntas que estão chegando. E eu vou começar abrindo a primeira pergunta aqui, então, para começar a gente interagir com as pessoas que estão aqui com a gente. Então, chegou uma pergunta aqui deixa eu ver o nome dele, Gustavo Pascoaloto. Ele manda a seguinte pergunta aqui. Boa noite, Mark, parabéns pelo evento, a mediação. Toma a liberdade de encaminhar uma pergunta por aqui que ele não conseguiu resumir no YouTube, né, porque tem um limite de caracteres. Mas ele mandou aqui a pergunta para mim. A jornalista Raquel Xerezade entrou com ação trabalhista contra o SBT, buscando vínculo empregatício, em detrimento à relação de ser terceirizada. Detalhe, o salário era de R$200 mil por mês. Pergunta para o doutor Vicente. Tem sentido a CLT regular esse tipo de relação, em que a elevadíssima remuneração, impondo os princípios da proteção, por exemplo, e outros? Entendo que na época da contratação, se o SBT levasse em conta a CLT, nunca teria efetuado contratação por este valor de remuneração. Daí a pergunta do Gustavo. Certo. Eu acredito que ele deva estar se referindo aos benefícios do porquê contratar um terceirizado ou não contratá-la, por conta desses riscos, né, que a gente está trazendo. Pois bem, a legislação, de fato, ela prevê terceirização, e isso foi chancelado pelo STF no ano de 2018, inclusive a possibilidade da terceirização das atividades fim. Tá? Acredito
tá? Pelo que ele está me passando, eu obviamente não tenho conhecimento do caso, que se ela está alegando terceirização do trabalho e ela foi efetivamente contratada dentro desse regime de terceirização, é preciso que se veja duas coisas. A primeira, quando ela foi contratada, porque a lei da terceirização, ela é uma lei de 2017, e dentro do direito existe aquilo que a gente chama de tempus regit actum, quer dizer, a aplicação da lei, normalmente ela não se retroage. A exceção é do direito penal, mas não vem ao caso agora. Então, o que acontece? Se ela foi contratada em 2013, 2012, efetivamente como alguém terceirizada, é claro que você tem o período prescricional aí também, né? Mas, assim, eu estou falando bem genericamente, tá? Porque eu realmente não sei o que ela está falando. E também não poderia comentar mais. Mas, se ela foi contratada na época como terceirizada e atuava como empregada, evidentemente ela vai ter o direito a perceber a remuneração como empregada, porque na época era proibida a terceirização. Hoje em dia, a terceirização ela é permitida pelo STF e ela é permitida pela legislação. A gente tem sempre dentro do direito um mote que se chama assim, ó, só não leva quem não pede. Então, assim, normalmente a gente acaba vendo isso na prática, que muitas partes, enfim, muitas pessoas acabam postulando mais do que aquilo que elas efetivamente têm. Então, ela pode estar pedindo isso, eventualmente, e não levar, né? Agora, eu não sei se ela está pedindo, se ela está postulando essa questão da terceirização, ou talvez o amigo, é Gustavo, não é o nome dele? Ou ele talvez tenha se confundido com o fenômeno da pejotização, que é outra coisa, né? A pejotização é você contratar alguém como pessoa jurídica para se livrar dos encargos trabalhistas, mas tratar esta pessoa jurídica como se empregada fosse. Talvez seja isso a que ele esteja se referindo. Eu não tenho certeza, tá? Porque terceirização, nesse caso, ela talvez possa ser, de certo modo, uma terceirização, né? Porque alguns tribunais, de fato, acabam entendendo que a pejotização, ela não é permitida. Agora, terceirização é. Na prática, tem diferença entre pejotização e terceirização? Eu posso te dizer, não tem, mas vai depender muito do caso concreto, das atividades que são exercidas. Mas, principalmente, a diferença entre ser um terceirizado permitido e ser um terceirizado legal é a relação de hierarquia que você estabelece entre as pessoas que estão sendo contratadas. No caso da Raquel Sherazade, com certeza ela recebia ordens do Departamento Comercial, de Jornalismo, do SBT, o que se caracteriza como uma relação de trabalho, porque ela tem subordinação lá dentro, né? Agora, terceirizado seria o seguinte, ela poderia fazer o quê? Ela tem uma empresa, ela é contratada, e o SBT diz assim, ó, o jornal é seu, eu vou te remunerar, e você vai organizar o jornal do jeito que você quiser, e vai me passar uma remuneração mensal. Pronto, isso pode. Só que o SBT não ia poder dizer o que ela coloca naquele jornal, entendeu? Agora, se o SBT diz para ela, ó, você vai colocar isso, isso aí já descaracteriza um pouco a relação de terceirização, entendeu? Basicamente é isso. Tá certo. Eu vou separando mais algumas perguntas aqui dos nossos participantes que estão na live. Quero mais uma vez agradecer a todos que estão participando, de dedicarem esse tempo para aprender alguma coisa nova, tirar dúvidas, curiosidades, né? Acho que hoje está sendo até melhor que fantástico. Mas, vamos lá. Elton, eu queria que tu comentasse um pouquinho com a gente aqui como que o novo, enfim, pode auxiliar, né? Quais são os princípios e valores do novo a respeito de tudo que a gente está falando aqui, como a gente pode auxiliar nesse processo aí de melhorar essas leis, de melhorar o trabalho, enfim, tanto para o empreendedor quanto para o empregado, né? Como que pode melhorar a vida das pessoas? O que a gente pode fazer para contribuir para um país melhor, com menos burocracia? Dá uma palavrinha para a gente e aí eu volto com as perguntas aqui com as pessoas que estão interagindo aqui no nosso bate-papo. Mais uma vez, muito obrigado. Bacana, Mark. Então, o novo ele é pautado por seus princípios e valores e alguns posicionamentos bem claros, né? Um dos princípios fundamentais do novo é o livre mercado, ou seja, a livre colaboração entre empregado e empregador passa por isso. Então, dentre os seus posicionamentos, com base nesse entendimento do livre mercado, o novo, né, por meio dos seus mandatários, e aqui a gente fala principalmente dos mandatários do Legislativo, né, e especificamente o Congresso Federal, né, os deputados federais, que justamente vão né, mediar esse conjunto de leis, sejam elas trabalhistas, enfim. Então, o novo, ele preza, dentro dos seus posicionamentos, por livre negociação, livre concorrência, simplificação da cobrança de tributos, segurança jurídica, simplificação de propriedade, enfim, diversos itens que passam por simplificação, desburocratização, redução de carga tributária, né, e mais liberdade entre empregado e empregador, para que efetivamente se possa discutir o que é produtivo e não o que é improdutivo, né. É interessante notar
2 pontos aqui do Novo, e um comentário que é entendimento geral, eu imagino, sobre todos os mandatários e todos os filiados, é que o Novo, como é que o Novo vê a CLT hoje? Que a CLT, ela necessariamente não precisa ser alterada, mudar a CLT. O fundamental é a gente dar autonomia aos contratos firmados fora dela. Então, hoje, por exemplo, quando eu atendo alguns clientes e presto serviço para eles, o contrato tem força de lei para mim e para ele. Então, enquanto a gente estiver atuando dentro daquele contrato, isso é válido para os dois, e o bom senso sempre rege esse contrato, tanto na forma de redigir esse contrato e atuar. Então, esse é o primeiro entendimento, né? Outro ponto que o Novo trabalhou, mais especificamente em agosto de 2019, foi com a MP da Liberdade Econômica, né? Que justamente trabalhou para que houvessem algumas simplificações na própria CLT, né? Como o trabalho flexível, os horários, domingos, feriados, enfim. Hoje a gente sabe que em grandes centros, o comércio, salvo agora exceções na pandemia, né? Mas ele é 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E as pessoas precisam de emprego, as empresas precisam de pessoas para trabalhar, a economia continua girando. O mundo está muito dinâmico, muito conectado, então daqui a pouco alguém que trabalha com o mercado externo está trabalhando entre meia-noite e 6 da manhã, né? Ou, por exemplo, grandes indústrias que têm atividade sequencial. Então, nesse ponto, o Novo vem para trabalhar por esse livre mercado, por essa simplificação. E eu trago aqui um paralelo a essa flexibilização que a gente tem, até em função do nosso tempo reduzido aqui não foi comentado, imagino que tem muito assunto para isso, entre trabalhar, como é trabalhar nos Estados Unidos e como é trabalhar no Brasil, que os Estados Unidos é conhecido por ser um dos países mais livres do mundo. E eu trago dados da pandemia no último ano. Antes da pandemia, o desemprego no Brasil girava em torno de 12%, e nos Estados Unidos em torno de 4%. No meio da pandemia, a gente está falando ali de setembro do ano passado, agosto, setembro, o desemprego nos Estados Unidos atingiu quase 14%. Acho até antes disso, em julho, 14%. Veja, então ele subiu 10%. Enquanto no Brasil, ele aumentou 0,4% nesse período. Acontece que agora, o desemprego nos Estados Unidos já voltou para os patamares iniciais antes da pandemia, em torno de 6%. E o do Brasil continua crescendo. Qual que é a causa fundamental disso? A inflexibilidade entre contratar e demitir. Então, as empresas, elas demoram muito mais para contratar, porque elas sabem também que é difícil para demitir. Né? E isso é essa própria relação entre empregado e empregador. Então, facilitar essas relações trabalhistas faz com que a economia seja mais flexível e, principalmente, se recupere mais rápido dessas crises. Então, o Novo, né, por meio dos seus deputados, mandatários, a gente trabalha diuturnamente para que isso aconteça. Viu, Elton? Quero te fazer mais uma pergunta aqui, então. Falando um pouquinho de eleições, antes da gente abrir as perguntas, na verdade tem mais duas, né? E aí a gente abre as perguntas para o pessoal aqui, o pessoal está interagindo bastante aqui, eu estou amando aqui. Mas vamos lá, e o novo Chapecó? Ele vai participar das eleições ano que vem? Boa pergunta, Mark, boa pergunta. Inclusive, a gente está realizando esse evento até para trazer as pessoas que se interessam por esses assuntos, porque costumamos, né, estar indignados com tudo que acontece no Brasil, mas pouco agimos, né? E o Novo, como todo mundo sabe, ele não depende de recursos públicos, né? Dinheiro dos impostos para se manter, ele depende de filiados. E a gente tem algumas metas até o final do ano para que a gente possa ter alguns representantes da nossa região. Então, para que a gente possa ter opções locais, né? Aqui a gente está falando da região de Chapecó, Oeste Santa Catarina, enfim, né? Isso é pelo Brasil inteiro. O Novo Diretório Nacional, por meio dos seus diretórios estaduais, estabeleceu algumas metas. Então, a gente tem metas de filiados até o final do ano. Hoje, a gente está em torno de 50, 60 filiados ativos, a gente tem em torno de 100 filiados inativos, 100 filiados totais, né? Inativo e ativo é aqueles que contribuem mensalmente e aqueles que são apenas filiados, e a gente tem uma meta de chegar até 200 filiados no final do ano. Então, a gente precisa do apoio da população que entenda que esses são problemas do nosso dia a dia e que a gente tem, sim, meios de contornar esses problemas e trabalhar que eles sejam resolvidos. Então, basta a gente sair da indignação e partir para a ação. E o Novo está aqui, o Novo conta com as pessoas para que as pessoas possam contar com o Novo trabalhando em prol dessa segurança jurídica, dessa flexibilização do ambiente de trabalho e dessa facilidade de fazer negócio no Brasil. Viu, Elton? E para sair da indignação e ir para a ação, como que faz para ser um filiado? É bem simples, tá? Até no mundo digital, o Novo, por meio do endereço novo.org.br/filiação, você preenche um cadastro básico com CPF, título de eleitor, nome, alguns dados pessoais,
e automaticamente o teu, né? Tem uma primazia, tá? O novo tem como premissa só aceitar afiliados ficha limpa, tá? Então, se alguém tem algum problema aí com a parte eleitoral, já, né, a gente já não tem como passar por cima dessa premissa, tá? Então, sendo ficha limpa, tendo vontade de sair da indignação e partir para ação, www.novo.org/filiacal, né, filiação, você vai ter acesso a fazer sua filiação em poucos minutos aí. Só uma brincadeira com relação à ficha limpa, né? Mas o STF decidiu agora que você é ficha limpa até condenação em última instância, então até você ser condenado e voltar, tem que executar a pena para você poder ser inelegível. Então até lá tá tranquilo. Até lá, se a gente depender do STF, todo mundo é ficha limpa, né? Pode fazer o que quiser. Menos os filiados do Novo, que o Novo, sim, é uma instituição séria e que a gente acredita que está trabalhando para construir um Brasil mais livre, mais próspero e mais eficiente. Tá certo, muito bom, muito bom. Eu estou lendo aqui as perguntas do pessoal que está no bate-papo aqui no YouTube, que está nos acompanhando, e eu vou lendo algumas coisas aqui, uma mensagem da Lia, né, que ela fala que a nossa CLT gerou um outro elefante, a justiça trabalhista. É verdade, né, acabou gerando um outro elefante branco aí. E ela fala também aqui que há um grande problema, né, que a pandemia ela acabou nos tirando muitos direitos, inclusive ao trabalho, né? Então a gente vê aí muitas ações na canetada impedindo as pessoas de trabalhar. A Lia também fala aqui que outro fator terrível é a questão dos atestados médicos, né? Tem casos complicados e a empresa acaba sem respaldo de defesa, né? Então eu separei algumas mensagens da Lia, se vocês quiserem fazer trocar uma ideia com ela, enquanto eu já vou separando de um outro participante. Em relação à justiça do trabalho em si, eu penso que, assim, dentro do orçamento da União, tá, que o orçamento da União, ele é dividido, você tem a arrecadação total do país, e o orçamento da União, e essa arrecadação, ela é destinada a uma certa porcentagem a cada um dos poderes, e além disso, os próprios poderes têm como o Poder Judiciário, possuem os seus próprios meios de subsistência através da cobrança de taxas. O Poder Judiciário, especificamente, tem essa cobrança de taxas. Acredito que sim, né, que se poderia haver uma simplificação, talvez, disso, mas isso também passa, essa simplificação da Justiça do Trabalho também passa pela criação, efetivamente, de um Código de Processo do Trabalho, que não existe hoje existe a CLT, que está em tramitação no Congresso Nacional, mas está parado, como vários outros projetos importantes para o país, que traria uma certa modernização, mas a Justiça do Trabalho em si, ela não representa um grande orçamento, embora das justiças que existam no Brasil seja a mais cara, a Justiça do Trabalho, perde para a Justiça, obviamente ela ganha da Justiça Federal, Militar e das Justiças Estaduais, mas em si a Justiça do Trabalho não seria um problema. Eu tenho um posicionamento peculiar e particular sobre isso, né, que a gente pode discutir em off, mas eu, Vicente, cidadão, eu não estou falando como advogado agora, tá? Eu vou me permitir utilizar esse meu espaço de liberdade de expressão. Eu penso que a Justiça do Trabalho, de fato, ela não, dentro de um contexto de garantias que existem na Constituição do Brasil, ela não precisaria existir hoje no Brasil. Eu acho que ela é uma justiça realmente desnecessária, ela poderia sim ser incorporada à Justiça Federal como várias especializadas. Eu acho que se reduziria sim o número de processos, se reduziria também e se aumentaria a própria eficiência, mas essa é uma posição minha, enquanto Vicente, né, não estou falando aqui como advogado agora, como cidadão brasileiro mesmo. Não sei o que o Elton pensa sobre o assunto. Eu compartilho do teu pensamento, Vicente. Enquanto a gente tiver meios para que isso possa ser efetivado e realizado, né, a gente vai trabalhar para isso. Comentário rápido sobre os atestados, realmente é bastante complicado, porque hoje qualquer atestado médico é aceito, né? Deve ser aceito pelas empresas, né? Sob pena de multa, enfim, de várias questões que são envolvidas. É um pouco complicado quando você não tem muita liberdade, né? Dentro dos contratos, por exemplo, você poderia estabelecer dentro de um contrato de trabalho os meios com que esses atestados poderiam ser aceitos, mediante uma junta específica indicada pela empresa, ou uma junta indicada por um terceiro, enfim, existiriam outras soluções. Enquanto não existe, infelizmente, a gente tem que lutar contra o sistema, digamos assim, né?
Tá certo, eu estou aqui com um olho em vocês e o outro no celular aqui acompanhando as perguntas, né? E o pessoal está interagindo bastante, está elogiando também a apresentação aí, estão muito contentes, né? Mas o Rafael Paim pergunta aqui para a gente, que é a pergunta dele, salário de 3 mil custa para o empregador e quanto o empregado realmente recebe? Tu tem como nos ajudar nisso? Tá mudo o teu som. Coisas da pandemia. Um salário de 3 mil reais, você tem que colocar as contribuições, daí depende da época do ano, você vai ter terço de férias, você vai ter 13º, mas você pode com certeza colocar em cima aí mais, de um salário de 3 mil reais, você coloca mais aproximadamente R$1.000, 1.200 de encargos, e ele recebe líquido talvez pouco mais da metade disso, 1.800, 1.900, 2.000 reais. Isso vai depender muito de qual é a função dele, se existe um acordo individual, coletivo, alguma negociação, se depende da época do ano, se for final do ano, vai custar mais, né? Então vai variar, mas basicamente é isso. Tem também regime de tributação da empresa, segmento que ela atua, insalubridade, mas enfim, vai variar, exatamente, outros, se é simples nacional, se é lucro real consumido, se contribui como empregador individual, se não contribui, assim, ó, a gente está falando de Brasil, mas basicamente custa bastante. O empregado recebe bem menos do salário que ele deveria receber e o empregador paga bem mais do que aquilo que ele deveria pagar. Engraçado que para responder uma pergunta simples, né, viu quanta coisa que a gente teve já veio depende de novo, né? E não chegamos na resposta, né, Vicente? Porque daí vai depender, você tem contribuições de 2%, 8%, 20%, depende, né? Vai depender muito do modelo em que a empresa trabalha. Né? Depende. É isso. Mas vamos lá. Tem uma outra pergunta da Sayonara, que ela fala um pouquinho do que a gente estava falando antes a respeito justamente disso agora, na verdade, do depende, né? E esse tipo de situação, decisão, enfim, não está em desencontro com o movimento mundial que está acontecendo de cada vez mais promover trabalho com liberdade? Essa pergunta é para mim ou para o Vicente, Marco? Para ambos, vocês podem responder. Ao meu ponto de vista, e pelo que a gente vem observando de tendências mundiais, e até a gente trabalha bastante com isso em uma das disciplinas que eu leciono, que é a engenharia do produto, né, onde você cria, né, o processo de desenvolvimento de produtos e serviços, enfim, a gente vê isso também nas profissões, né? Então, profissões que há 10 anos atrás não existiam, que hoje estão em alta, e que daqui a 10 anos não vão existir novamente, e que consolidação de leis trabalhistas podem prever esse tipo de profissão, né? Então, a palavra-chave nesse sentido é a liberdade, né? Outro ponto também que toca nesse assunto é o poder de compra, né? E eu trago a pergunta anterior, né? Um salário de 3 mil, quanto sobra para o funcionário e quanto custa para a empresa? A pouca liberdade e o excesso de tributos em cima da folha de pagamento faz com que o poder de compra das pessoas seja reduzido nessas relações e as pessoas optem por livres negociações. Ou seja, por ter efetivamente dinheiro na mão. E aí, essa insegurança jurídica acaba trazendo tanto empregado como empregador a gente pode, até é ruim chamar assim, mas é um meio clandestino, né, de negociações trabalhistas. Não é clandestino, é um meio livre, né? Ele só é clandestino porque o Estado não está monitorando. O Roberto Campos já dizia, né, que empresa privada é aquela que o Estado controla e empresa estatal é aquela que ninguém controla. Então... Já foi pior, tá? Mas hoje, ser livre no Brasil é ser clandestino, de certo modo, né? A gente teve a MP da Liberdade Econômica, tiveram diversas alterações na legislação, mas ainda assim, a gente tem na Constituição que são dois valores fundamentais, que é o valor do trabalho, mas também o valor da liberdade, né? Como conciliar esses dois direitos, essas duas direitos fundamentais, é muito simples. Você consolida ele por meio de uma relação transparente de boa-fé estabelecida entre as partes, né? Isso é um fato, assim. Infelizmente, a nossa liberdade de contratar e a insegurança jurídica ao contratar é muito grande no Brasil por conta de movimentos que existem dentro do Poder Judiciário, e com advogados também, vou botar juristas em geral,
que apoiam eventualmente o ativismo judicial, que apoiam eventualmente movimentos que a gente chama de hermenêutica jurídica, que são movimentos relativizadores da regra, né? É interessante, talvez um dia a gente possa fazer uma discussão sobre isso. Já existem discussões sobre a diferença entre regras, princípios, postulados, o que deve ser seguido ou não. Muitas vezes o que está na lei é uma regra, tem que ser seguido, está escrito lá, não matar. Não, mas daí não matar, mas daí se eu usar uma faca e eu usar uma arma, não, mas está escrito não matar. Não, mas e se eu usar a faca? Não, mas está escrito não matar. Então, você tem que seguir a regra que está lá. E é isso que falta um pouco no Brasil também, né? Seguir regras. Se está escrito não pode, não pode. Está escrito pode, pode. Se houver exceções, tem que estar na lei, porque é do Poder Legislativo que tem que seguir essa iniciativa. Porque a insegurança também parte disso. Parte da gente não ter uma unificação dentro de uma unidade jurisdicional, uma unificação de entendimentos. Porque também você cai num órgão jurisdicional, ele decide uma coisa, você cai no outro, vai dizer... Em Chapecó ou em outros lugares, é sempre assim. Às vezes, eu, como advogado, recebo uma petição assim, vamos ver em que juiz caiu, que vara caiu. Caiu na terceira vara. Não, a terceira vara é para o empregador, então a gente vai ganhar. Não, a 10ª vara. Não, a 10ª vara, isso a gente perdeu. Isso aí decide tudo a favor do empregado. Poxa, que segurança você tem? O texto da lei é o mesmo para os dois. Por que eles decidem diferente? Né? Então é isso que a gente tem que pensar. Bacana, bacana. A gente continua recebendo pergunta aqui, parece que a gente já está com 1 hora de live aqui e que não para de chegar pergunta, gente. Só que a gente entende que é domingo, de repente as pessoas estão cansadas em casa e estão querendo descansar e a gente, de repente, está segurando vocês aqui durante muito tempo. Eu só tenho a agradecer às pessoas que participaram aqui, mas eu quero fazer só mais uma pergunta para o Elton, se a Chapecó e também Santa Catarina vai ter candidatos locais para a disputa tanto no estadual quanto federal ano que vem. Obrigado pela pergunta, Mark. Sim, temos metas internas e para que a gente cumpra essas metas, a gente precisa de você que está assistindo a gente e que entende que esse é um problema que pode ser corrigido pela nossa ação. Então, para você contar com o novo primeiro precisa contar com você. E você mesmo que está nos assistindo, você pode ser um candidato pelo novo. Você pode fazer parte dessa mudança que a gente precisa. Então, a meta hoje do Estado é ter de 22 a 26 candidatos a deputado federal. Então, nesse contexto, né, o novo está trabalhando para que isso aconteça e para que esse trabalho seja efetivo, a gente conta que mais gente venha trabalhar junto com a gente. Show de bola, show de bola. Gente, quero agradecer, então, a todos que participaram aqui da nossa live, tá certo? A gente vai enviar um forms para todos que se cadastraram no evento, a gente vai enviar um e-mail com um formulário, com uma pesquisa online para avaliar o evento, colocar sugestões de melhorias para o próximo. A nossa ideia é que nós façamos pelo menos um evento ao mês, como esse, de determinado assunto que entendamos aí que seja assunto pertinente para a melhoria da nossa sociedade, do nosso país, da nossa cidade, estado, enfim, e inclusive com a participação de vocês nos formulários que enviaremos, vai ter opções de temas, então vocês vão poder escolher os temas do próximo evento, dos que surgirão, então vocês vão poder interagir nesse formulário até escolhendo que tipo ou o próximo evento que vocês gostariam de participar e de estar aqui acompanhando e aprendendo um pouquinho sobre determinado assunto e interagindo com a gente, né? Quero agradecer, enfim, gente, tem muita interação aqui é incrível isso, gente, a gente está muito feliz com o resultado, é o nosso primeiro evento. A gente pode pegar essas perguntas e gravar um vídeo respondendo as perguntas. Eu acho que a gente pode fazer isso, né, porque chegou muita pergunta boa aqui, mas a gente não pode estender demais, né, já estamos com 1 hora de live aí, mas quero agradecer muito a participação de todos. Não sei se Elton, Vicente gostariam de dizer alguma coisinha para a gente ir encerrando nossa live de hoje. Eu posso iniciar, para encerrar bem breve, né? Agradecer a participação de todos, os convites do Mark, né? A montagem desse evento, todos que participaram, e mais uma vez, conte com o novo e o novo conta com você. Isso aí, tamo junto. Quero agradecer mais uma vez também a predisposição do partido e ter me convidado para participar, do Mark, do Elton, do Augusto, que foi quem indicou aí, né, para participar. Quero agradecer profundamente, quero deixar aqui a minha mensagem também de positividade para todos nós, né? Se a gente acredita
sejamos nós a mudança que nós queremos no mundo, né? Então, se a gente acredita que tá tudo ruim, que as coisas não estão como a gente gostaria que estivessem, a gente precisa agir para que isso seja diferente. E como a gente pode agir, né? Pelo menos no Brasil, se aliando a outras pessoas que também tenham essa boa intenção, né? Com essa pluralidade de pensamentos, com essa liberdade de expressão que nós temos aqui dentro. Então, quero agradecer, obrigado pelo bate-papo, estou à disposição depois. A gente pode combinar, eventualmente, responder essas outras perguntas para não deixar o pessoal sem as respostas, né? E muito obrigado mais uma vez. Bom domingo, boa noite, boa semana para todo mundo. Show de bola, então, pessoal. Vamos tentar guardar essas perguntas que chegaram aqui no bate-papo. Vamos tentar responder, se possível, todas elas, para não deixar ninguém sem resposta. E pedir também para que vocês respondam o forms depois, o formulário, a respeito da avaliação do evento, né? Elton, tu ia falar alguma coisa? Só avisar que a live vai ficar gravada depois no canal do YouTube de Chapecó. Ah, legal, tá certo. Então a live também fica gravada para ver de novo, encaminhar para quem não pôde assistir, né? E poderem rever aí. Só quero terminar com um pedaço de uma letra de uma música do Michael Jackson, que é Man in the Mirror, né? O Homem no Espelho. E ele fala o seguinte, que a mudança começa com o homem no espelho, né? Então esse é o recado que eu quero deixar, que não adianta a gente querer mudar o mundo se a gente não muda nós mesmos primeiro. Então a mudança, ela começa com a gente, com a nossa responsabilidade. O outro tem a responsabilidade dele de mudar ele mesmo. Então deixa que o outro se vire. Comece você fazendo sua parte, filiando-se no novo. Tá certo? Um grande abraço e até o nosso próximo evento. Muito obrigado!